pode ser um termo elogioso. Quando você faz uma coisa muito diferente, muito extravagante, muito bacana, você pode ouvir isso, sem que isso queira dizer que você está se referindo a uma doença mental, percebe? Na literatura, os artistas se diz isso, né? Existe muita discussão entre a vinculação entre criação artística e loucura, né? Muitos artistas tinham doença mental e, apesar disso, criavam maravilhosamente bem, né? O Van Gogh era um bipolar, ele se automutilou, ele cortou a orelha, ele se matou, entende? Ele tinha doença mental e é um pintor fantástico. Muitos artistas tinham doença mental. Então essa é uma discussão, né, que existe. Será que loucura favorece a criatividade artística? Alguns acham que sim. É uma discussão interessante essa. Mas a gente não sabe bem o que quer dizer loucura, porque o termo é ambíguo e ele é utilizado em vários sentidos, né? Você pode ver, às vezes, quando alguém faz algo genial, que loucura bacana isso aí. Então, a palavra loucura na literatura e no senso comum, ela é indistinta e não é específica, não é o jargão técnico. O nosso jargão técnico a gente chama de doença mental e existe toda uma classificação das doenças mentais, não é? Que é feito tanto por várias instituições. A Organização Mundial de Saúde tem uma classificação das doenças todas, tem um capítulo das doenças mentais, né? E a Associação Americana de Psiquiatria também tem uma classificação, a Associação Europeia tem uma classificação que classifica os quadros de doença mental para que a gente possa falar uma linguagem comum. Para quando eu disser aqui no Brasil, esse paciente tem esquizofrenia, em qualquer lugar do mundo isso vai ser entendido um quadro específico que corresponde àquilo que está definido como esquizofrenia. Se eu falar esse paciente tem loucura, ninguém sabe do que eu estou falando. Alguém vai entender, tem algo de errado, mas não sabe do que eu estou falando. No fim do século XIX, final do século 1880, 90, até 900, 910, se usava, não havia a palavra psiquiatra, se usava o alienista. Você deve conhecer o alienista do Machado de Assis. Era o termo correto. O alienista e o alienado. O alienado era o doente mental. Só que naquela ocasião não havia uma classificação das doenças ainda. Então, ali naquele termo alienado entrava muitas coisas, muitas doenças mentais diferentes. Hoje nós temos classificações que nos identificam claramente, não é? O que a reforma produziu de bom? Ela terminou o modelo hospitalocêntrico, de tudo centrado no hospital, mas ela produziu um modelo comunitário-cêntrico, que também é um erro. Tudo que é extremo não funciona bem. O que é o modelo comunitário-cêntrico? Não precisa mais de leitos psiquiátricos, não precisa mais do hospital, tudo pode ser tratado em casa, mas baseado na hipótese, na ideia ideológica de que não existe a doença mental. Isso é uma criação, uma fantasia ou uma maldade dos psiquiatras. Muito bem. Ela produziu, então, as pessoas se ativeram muito fortemente a isso. E nos últimos anos o Brasil fechou muitos leitos de hospital psiquiátrico. O que isso produziu? Uma desassistência brutal aos doentes mentais. Uma coisa importante para o teu trabalho. Enquanto a população brasileira, em 5 anos, entre 1995 e 2000, subiu 18%, o número de mortes entre os pacientes portadores de doença mental subiu 52%. Portanto, é um acréscimo muito além do crescimento populacional, e essa mortandade que gerou foi gerada por fechamento dos leitos psiquiátricos, porque não havia... O doente mental é um sujeito frágil, é um sujeito que, se ele é diabético, por exemplo, você vai dizer para ele não tome refrigerante normal porque você é diabético. Ele não sabe nem do que você está falando. Ele vai lá no bar e toma refrigerante normal. Ele não precisa tomar remédios porque é hipertenso. Não quero tomar isso aqui, não me interessa. Sabe, porque ele tem um transtorno mental.
Então ele não avalia adequadamente as coisas. Então é um sujeito frágil, também pela própria doença mental ele é frágil. Então ele morre com facilidade porque ele não se cuida, porque ele não se alimenta adequadamente, por uma série de razões. Então esse modelo comunitário cêntrico proposto assim de forma fechada pela reforma também é um erro. Eles faziam o cinturão sanitário na sociedade e tiravam todas as pessoas que estavam aptas a conviver com as determinações que a sociedade colocava, que a norma colocava, e mandavam para cá. Tá? Porque é só olhar os números dos interiores que mandam para cá. Porto Alegre manda em 1928, 29, 439, Pelotas 65, Santa Maria 51, Rio Grande 39, Cachoeira 30, sabe? Quem mais vinha para cá? Domésticas, pessoas do lar, jornaleiros, pessoas que faziam jornadas, né? Lavradores, agricultores, pessoas de profissão mais humilde que vinham para cá. Embora médico em 1928 tinha sido internados 13 aqui. Assim como farmacêuticos, grandes deles internados aqui, a maioria por usuários de morfina. A partir de então, nós vemos diminuindo essa população. Hoje nós praticamente não temos mais moradores. Temos ainda um grupo muito pequeno de moradores aqui que em 2, 3 anos estarão extintos de morarem aqui dentro. Não, a população não. Porque estão sendo levados para residenciais terapêuticos, para outros locais mais apropriados. Os que ainda têm algum vínculo familiar, a gente tenta devolver para a família, mas hoje nós temos 138 pacientes, aliás, não, 130 pacientes aqui dentro do hospital. Em 2, 3 anos, todos esses pacientes que são ainda da população grande que houve aqui, estarão em residenciais terapêuticos em outros locais. Aí o hospital se torna efetivamente, a era asilar do São Pedro acabou já há 20 anos atrás. Há 20 anos não se interna para morar aqui dentro ninguém. Os pacientes que vêm para cá têm tempo médio de permanência de 3 semanas. 3 semanas. Vem aqui, trata o surto, trata a fase aguda e é devolvido para a rede de assistência, para a família, para continuar o tratamento no seu local de origem. Tá? A reforma psiquiátrica é um movimento mundial que tinha muito sentido, ajudou muito, porque até a década de 1970, até 80 mais ou menos, o INSS da época, o INAMPS, gastava 98% do seu orçamento em internações hospitalares. Isso é um absurdo, porque não destinava nada de dinheiro para tratamento ambulatorial, ou seja, tratamento na rede, para o paciente permanecer no seu local de origem. Então esse movimento veio ajudou muito a mudar isso, mas criou, ao contrário, como isso veio embasado numa situação ideológica muito forte, que dizia o seguinte, o movimento não fala sobre isso, mas toda a teoria que embasa isso é dizer o seguinte, não existe doença mental, o que existe são problemas sociais. As pessoas têm problemas sociais, por isso que elas se desorganizam, por isso que elas se desestruturam, e não existe a doença mental, isso é criação dos psiquiatras.